Bom dia a todos. Meu nome é Lídia Gonçalves Dalmaso, sou professora da disciplina de arte do Colégio Estadual Monsenhor Guilherme, Foz do Iguaçu, Paraná. Nosso tema hoje é sobre o teatro. O que é o teatro precisamente? O teatro é uma arte. É uma arte da representação de uma história criada para ser representada. E esse teatro, ele surgiu na Grécia. Ele surgiu na Grécia Antiga, que significava teatron, lugar onde se vai para ver. Os teatros gregos eram situados ao ar livre, em locais com uma boa acústica e dividida em áreas. As áreas que formavam o teatro eram a plateia, a área de orquestra, o cenário. A plateia era formada por bancos de madeira. Aí que mais tarde, conforme o tempo foi passando, eles foram substituídos por bancos de pedra. As peças gregas passaram a ser representadas em espaços que são parecidos com os teatros atuais, os teatros de hoje. Eram construções em forma de meia-lua no chão, parecido com estádio de futebol, com bancos parecidos com arquibancadas, chamados de teatros de arena. O teatro tem ficado assim, quase que virtual, né? O teatro era ao vivo, o teatro naquela época era ao vivo, em que o público interagia, participando de todas as emoções, de acordo com a história, com a trama da história. Quem vai assistir as peças, muitas vezes engraçadas hoje em dia, nem imagina que o teatro há muito tempo era sagrado. Então, as pessoas acreditavam que por meio dos rituais era possível invocar deuses e forças da natureza para fazer chover, tornar a terra mais fértil e as caças mais fáceis, ou deixar os desastres naturais bem mais longe da comunidade, né? Esses rituais envolvia cantos, né? Envolvia cantos, danças, que mais? E ensinações, cantos, danças e ensinações de histórias dos deuses, que assim deveriam ficar mais felizes com a homenagem a ser piedosos com os homens. O teatro grego surgiu das cerimônias. O teatro grego surgiu das cerimônias e rituais gregos, como as dionísicas, que eram celebrações de caráter religioso ao deus Dionísio, ao deus do vinho, do entusiasmo, da fertilidade e do teatro. Havia uns textos, era um texto, então eles representavam os textos, as cenas, em festa de veneração a esse Dionísio. Os deuses gregos eram muito parecidos com os homens, pois tinham vontades e humores. Uma coisa curiosa nas encenações é que só os homens podiam atuar. Só os homens podiam atuar, já que as mulheres não eram consideradas cidadãs. Por isso, as peças eram encenadas com grande
grandes máscaras. Então, as mulheres, máscara, porque elas não podiam se expor. Então, foi na Grécia que surgiu a dramaturgia com Tepes, que também representou pela primeira vez o deus Dionísio, criando ele o ofício de ator. Também na Grécia Antiga surgiram 2 gêneros, certo? 2 gêneros, tragédia e comédia. Aí, pouco a pouco, os rituais dionísicos foram se modificando e se transformando em tragédia e comédias. E assim, o Dionísio se tornou o deus do teatro, certo? Aí, esses textos dramáticos, que eram chamados de textos dramáticos, a tragédia era a representação de acontecimentos absurdos, trágicos, geralmente com finais funestos, finais trágicos, horríveis. Os temas eram explorados pela tragédia, que eram derivados das paixões humanas, do qual fazem parte os personagens nobres e heróicos, que sejam deuses ou semideuses. Já a comédia representava características humorísticas que levavam ao riso da plateia. Eram assim cenas engraçadas em que a plateia ia ao delírio de tanto riso, tanta alegria, certo? Então, o terror e a piedade que despertava no público era as sátiras, né? As sátiras encenadas, onde ecoava o riso da plateia. A tragédia representava, eram os nobres, né? Enquanto a comédia era escolhido entre as pessoas da plateia. E, enfim, a temática que buscava os 2 gêneros, que a tragédia contava a história dos deuses heróis e a comédia falava dos homens comuns, certo? Que era a plateia. Nas tragédias, as características gregas, os temas eram ligados às leis, às justiças, ao destino. Nesse gênero, era contada as histórias que quase sempre terminavam com a morte do herói. Os autores de tragédia grega mais famosos foram Ésquilo, Sófocles e Eurípides. A comédia grega, as histórias visavam o riso do espectador, do espectador. Eram formas engraçadas de perceber a vida, chamada sátiras. A comédia antiga, por fazer alusões jocosas aos mortos, satirizar personalidades vivas, de comédia grega foi o Aristófanes. Todos esses autores influenciaram muito o teatro, que veio depois as suas peças que são encenadas até hoje. Agora vocês vão fazer, o que vocês vão fazer? Agora é com vocês. Vocês vão fazer uma máscara, vão recortar papeizinhos de revista velha, colar na máscara. Esse molde da máscara está no nosso grupo do WhatsApp, ok? Vão tirar foto e colocar no Jamboard. O link do Jamboard já está também no nosso grupo do WhatsApp, para vocês poderem editar. Está liberado para editar e compartilhar. Muito obrigada.